governo decide fazer mudanças na cúpula da Agência Brasileira de Inteligência após as operações que tiveram como alvo o vereador Carlos Bolsonaro e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Ontem, o presidente Lula demitiu o diretor adjunto, Alessandro Moretti, que teria ligação com a chamada ABIN paralela, e o substituiu por Marco Sepic, que estava no comando da Escola de Inteligência da agência. Outros 4 diretores foram dispensados. Ainda ontem, o ministro do Gabinete Institucional do governo, Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, foi convocado a depor pela Polícia Federal. Ele deve ser ouvido no inquérito que apura um esquema de espionagem clandestina a mando de Alexandre Ramagem. Quem está em Brasília e traz informações ao vivo pra gente é o João Pedro Melo. Bom dia, JP. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, foi convocado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos para depor exatamente nessa investigação que apura uma suposta espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a corporação, à época dos ocorridos que estão sendo apurados, a agência era subordinada ao GSI e, portanto, subordinada a Augusto Heleno. Esse depoimento está marcado para a próxima terça-feira, deve ocorrer na sede da Polícia Federal aqui em Brasília e vai investigar se Heleno tinha conhecimento das supostas ações ilegais de Alexandre Ramagem. Nos bastidores, o que a gente tem de informação? Pessoas que estavam dentro do Palácio do Planalto, que inclusive participavam dessas reuniões, disseram que, ao ser questionado sobre vontades de Carlos Bolsonaro de supostamente montar essa ABIN paralela, Heleno teria ficado neutro com essa questão. Não teria se metido, mas também não teria dito que era uma questão irregular. O fato é que ainda, como desdobramento dessas investigações, Alessandro Moretti não é mais o diretor adjunto da ABIN. Ele foi exonerado ontem à noite em uma edição extra do Diário Oficial da União e, segundo a Polícia Federal, integrantes da atual gestão da ABIN teriam atuado para blindar alguns dos investigados desse suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades. Moretti, segundo a Polícia Federal, estaria entre essas pessoas que fecharam esse acordo, fecharam esse conluio. Para o lugar dele, o presidente Lula nomeou Marco Aurélio Sepic, que estava no comando da Escola de Inteligência da ABIN, e essa demissão já era esperada. Isso porque o agora ex-diretor já era visto com desconfiança dentro do próprio governo federal. Por quê? Ele trabalhou diretamente com o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, e também com o ex-diretor da agência, Alexandre Ramagem. Lula já tinha admitido que a situação do número 2 da ABIN era praticamente insustentável. A gente vai ouvir um trechinho do presidente. De um cidadão que é o que está sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramagem, que é o ex-presidente da ABIN do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na ABIN. Ora, se isso for verdade, isso está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. Outro que ainda está balançando nesse cargo é o atual chefe da ABIN, Luiz Fernando Correia. Ele é apadrinhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e depende de desdobramentos, obviamente, dessas investigações. Segundo a Polícia Federal, Correia teve uma reunião no ano passado com Ramagem, que não constava na agenda oficial. A ABIN justifica que esse encontro na sede da agência não foi registrado por um erro de um funcionário. Ontem, também, nessa mesma entrevista que a gente ouviu um trechinho do presidente Lula, ele destacou que Correia é uma pessoa de muita confiança, que chefiou a Polícia Federal no segundo mandato de Lula como presidente da República e que exatamente por isso o presidente tinha optado por nomeá-lo para a chefia da ABIN, mas que nada impedia que ele fosse desligado do cargo caso fossem provadas irregularidades. Então, portanto, de fato, ele depende de desdobramentos dessas investigações para a gente saber se vai continuar ou não à frente aí da agência. Agora, surgiu um novo elemento aí que é o seguinte, toda a operação contra Carlos Bolsonaro foi baseada naquele print. Se você tiver aí, Tiaguinho, naquele print de uma mensagem de uma assessora do Carlos, que está lá enviando o nome de uma delegada da Polícia Federal, e aí a identificação de que seriam inquéritos envolvendo o presidente da República e os seus filhos, né? Tá lembrado daquela mensagem? Delegada PF, doutora Isabela Muniz Ferreira, sugerindo que a assessora do Carlos estava pedindo informações a Alexandre Ramagem a respeito desse caso que envolvia uma investigação contra os Bolsonaros, ou contra os Bolsonaros políticos. Ocorre que, reportagem aqui da Folha de São Paulo, assinada pelo Ranier Bragon, pelo Matheus Teixeira e pela Camila Zarur,
Esse print é posterior à saída de Ramagem da ABIN. Ele já havia saído da ABIN quando esse print, ou melhor, quando essa mensagem foi escrita. Por quê? Porque, coloca de novo lá, Tiaguinho, por gentileza. Tem uma data aqui, ó. Dia 11 de outubro. Não. O print inteiro, por favor, não só essa aí. Mas essa mensagem de hoje? Brincadeira. Então, tem terça-feira, 11 de outubro. Aí, nesse dia, terça-feira, 11 de outubro, foi escrito "Bom dia!" com vários As. Tudo bem, estou precisando muito de uma ajuda. E aí, na sequência, aparece hoje. Né, sugerindo que é outro dia, com os dados dos inquéritos que foram pedidos pela assessora. Como é que a Folha concluiu que essa mensagem foi trocada depois da saída de Ramagem? Porque 2022 foi o único ano, nos últimos 7 anos, em que um dia 11 de outubro caiu numa terça. Essa mensagem tem de ter sido trocada em 2022, quando Ramagem já não era mais diretor da Polícia Federal. Ou seja, ela foi trocada entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial. Ramagem não era mais diretor da ABIN. Bom, a PF se defende dizendo que no documento assinado por Alexandre de Moraes não aparece o nome de Ramagem como diretor da PF naquela data, mas sim então diretor-geral da ABIN, seja quem fosse ele. Mas, se todo o pedido de uma operação contra Carlos Bolsonaro se baseia nesse print e a investigação diz respeito a uma estrutura paralela que foi formada por Alexandre Ramagem e Carlos Bolsonaro, esse print não faria parte dessa estrutura. Ou essa estrutura foi mantida e tocada pelo posterior diretor-geral da ABIN. Enfim, é um elemento a mais aí para a gente levar em conta. Como é que essa informação ecoou aí em Brasília, João Pedro? Olha, Megali, essa questão relacionada a esse print é até uma novidade, né? Isso tem chamado bastante atenção, mas uma coisa que o governo destaca também é sobre o fato de ser ainda no governo anterior, né? Mesmo que você tenha sido com outro diretor da ABIN, é uma questão que foi relacionada ainda ao governo de Jair Bolsonaro. E é exatamente por isso que o governo defende essa investigação, né? Para saber o que de fato aconteceu. E também defende essa convocação do general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno, que era o cara que comandava ali o Gabinete de Segurança Institucional, a quem, obviamente, a ABIN era subordinada. E a gente teve uma série de outros elementos. A saída de Ramagem foi uma saída um tanto quanto polêmica naquela época. Ele saiu para ser diretor-geral da Polícia Federal, depois disso acabou sendo proibido de assumir esse cargo. A gente teve Sérgio Moro, que caiu do Ministério da Justiça também praticamente atirando, e logo na sequência a gente teve o processo eleitoral. Então é por isso que o governo hoje defende a apuração dessa questão, defende essa investigação, exatamente para entender o que aconteceu nesse processo aí de troca de diretoria.